E o céu da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Adorana. Quem foi mesmo esse Adorana? Filho de Thor, rei de Remat, foi enviado por seu pai ao rei Davi para cumprimentá-lo por ter derrotado Adarazer, rei de Soba ou Roba, seu inimigo comum. E o presenteou com vasos de ouro e prata. Davi o recebeu como se deve às pessoas de sua qualidade e acabou aceitando a sua cooperação. Onde é que aparece esse Adorana? Perfeito, nos Paralipômenos, crônicas do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Adramelech. É tal história, o pessoal diz aí Adramelech, mas nós dizemos como deve ser Adramelech. Quem foi? Aparecem dois Adramelech na Bíblia Sagrada. O primeiro Adramelech é a divindade dos assírios, em honra da qual faziam passar as crianças pelo fogo. Imaginem vocês. O segundo, Adramelech, um filho de Senaqueribe, juntamente com Sarazar, seu irmão, mataram o pai quando voltava de Jerusalém, no mesmo lugar em que o anjo que tinha matado 185 mil homens. Absaradon, outro irmão, se fez senhor do trono e os parricidas se refugiaram na Armênia. Parece incrível, né? Que a ambição do poder leva ao parricídio. Onde está mesmo essa história, minha gente? É, quarto livro dos Reis, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia sem bolor, sem teia de arame. É a Bíblia em espírito e verdade à luz do novo mandamento. É absolutamente nova na face da terra. Adria. Quem era Adria? Uma senhora? Nada disso. Uma cidade situada na região da Dalmácia, onde o apóstolo Paulo, com seus conselhos, fez com que não naufragasse o navio que o transportava para Roma, porque ia responder na presença de Nero. Abriel. É Gabriel sem o G. Quem foi mesmo este Abriel? Ele aparece no Velho Testamento. Exatamente, marido de Merob, filha do rei Saul. Adrometo. Quem foi esse camarada aí? Adrometo? Será primo do Hermeto? Não. Adrometo era uma cidade da África, na Líbia. Ficava junto a Cartago. O apóstolo Paulo foi transportado para Roma em um navio de Adrometo, que estava em Alexandria. Vocês encontram tudo isso nos Atos dos Apóstolos. Aduran.
ADU. Nós já vimos o Adoran. Às vezes é Aduran. Quem foi mesmo esse Aduran? Exato, intendente da fazenda real no tempo do rei Salomão e de Jeroboão. Logo que Roboão, filho de Salomão, se viu abandonado pelas 10 tribos, por não querer diminuir os impostos, mandou que esse Adoram fosse chamá-las às falas para cumprirem a sua obrigação. Mas sabe o que aconteceu? Em vez de atender o pobre homem, o apedrejaram, o lapidaram, como se dizia naquele tempo. Onde aparece essa história? Exatamente, segundo o livro dos Reis, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Eu evito dizer capítulos e versículos, porque essas coisas servem para decorar a Bíblia. E a Bíblia não é para se decorar, é para se entender. É para se saber o que ela significa. Para que Bíblia? Porque a Bíblia que eles pregam por aí, eu vou te contar, meu amigo. Eu também não aceito, não. Centro não tem nenhum sentido exclusivista, sectário. LBV é, por excelência, antissectário. Mas assim como o Sol é o centro do sistema planetário, o céu é o centro do sistema religioso neste mundo. E o tempo vai mostrar. Não somos nós, ai de nós, mas é Jesus, o sol da caridade. Vamos então passar o espanador na memória, minha gente? Vamos ver se estão todos aí habilitados? Este nome Adar, o que é que significa Adar? Outros chamam de Adar. Exatamente, é o nome do 12º mês dos judeus, que foi tirado do calendário babilônio. Onde aparece? Em que livro? Primeiro de Esdras, do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Aparecem assim uns nomes complicados, né? Mas é para valer. É uma panorâmica da Bíblia, trocada em miúdos. Adarazer. Adarazer. Onde fica essa cidade, Adarazer? Muito bem, não é cidade nenhuma. Foi o rei de Soba, ou Roba, que prestou um poderoso socorro a Anom, rei dos Amonitas, com quem Davi estava em guerra. Mas inteiramente derrotado, fugiu. E Davi se fez senhor de uma parte dos seus estados, onde havia minas de cobre, das quais tirou Salomão toda a matéria necessária para fazer os vasos do templo, e também os candelabros, e aquela famosa cuba, conhecida pelo nome Mar de Bronze. E onde está mesmo essa história? Perfeito, segundo livro dos Reis, capítulo 8.
Adasa. Que era mesmo Adasa? Certo, cidade da tribo de Efraim, onde Judas Macabeu, com 30 mil homens, derrotou 35 mil do exército de Nicanor, que também morreu sem que ficasse um só para contar a história. Está no primeiro livro dos Macabeus, capítulo 7. Adeodato. Adeodato significa dado a Deus. O que significa Adeodato? É alguma cidade, algum rochedo? Claro que não. Há 2 Adeodatos no Velho Testamento. Primeiro, filho de Bosque, artesão de Belém, que matou um irmão de Golias, o gigante de Guete. Vocês não se lembram que Davi enfrentou um gigante chamado Golias e acertou uma pedra no meio dos olhos dele, derrubou o gigante, depois cortou-lhe a cabeça? Aí, está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 21. O outro, Adeodato, aparece no segundo livro dos Reis, capítulo 23. Era um dos 30 valentes do rei Davi. Vamos ver como é que está essa memória. Adi. Que era mesmo Adi? Adi. Filho de Cozã, pai de Melqui, um dos antepassados de Jesus, claro, na sua genealogia humana, que para o Cristo não tem valor nenhum, mas nenhum. E Adiel, que era Adiel, A-D-I-E-L, Adiel. Houve 3 Adiel. Todos aparecem no livro de Paralipômenos, ou Crônicas. Adiel, um simeonita. Adiel, um sacerdote. E um terceiro Adiel, que foi o pai do tesoureiro mor do rei Davi. E agora o céu da RBV apresenta Lições Bíblicas. Adin, A-D-I-N, Adin. Quem foi mesmo Adin? Perfeitamente. Cabeça de uma família que voltou de Babilônia com Zorobabel. E onde é que aparece o Adin? No livro de Esther, exatamente. Pela ordem, Adina. Exatamente, um dos oficiais do rei Davi. E Adino. Exato, um dos homens fortes do rei Davi. Os dois aparecem no livro de Crônicas, ou Paralipômenos. Vocês perdoem o nome, pode ser complicado, mas é o nome. Aditaim, que era mesmo
Aditaim, cidade da tribo de Judá. E aparece em que livro? Claro, Josué. Admata, A-D-M-A-T-A. Admata, um dos 7 primeiros príncipes da corte de Assuero. Em que livro está? Exato, no livro de Esther. Ared, A-R-E-D, Ared. Quem foi mesmo? Exato, neto de Benjamim, filho de Belá. Está no Gênesis de Moisés, capítulo 46. Ado, A-D-O. E Ado, quem foi na Bíblia? Meus amigos, houve nada menos de 4 Ados. Ado, um levita, aparece no livro de Paralipômenos. Ado, nome do pai de Ainadab, intendente constituído por Salomão em Manaim. 3º livro dos Reis. Ado, um profeta que escreveu as vidas de Roboão, Jeroboão e Abias, e ainda o avô do profeta Zacarias. Está no livro de Zacarias, logo no capítulo 1. E Adom, A-D-O-M, Adom, perfeitamente uma cidade situada à margem do Jordão, na tribo de Ruben, onde o rio se abriu para dar passagem a Josué e aos seus companheiros. Uma passagem assim muito parecida com a do Mar Vermelho, em menores proporções. Está no livro de Josué, capítulo 3. E Adomim, A-D-O-M-I-M, Adomim, aldeia e desfiladeiro na tribo de Benjamim. Caminho mais curto entre Jerusalém e Jericó, onde os ladrões cometiam crimes incríveis. A parábola do bom samaritano de Jesus foi inspirada exatamente nesta paragem. O viajante atacado que escapou coberto de feridas. Está no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, no capítulo 10, Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Adonai. Vocês já ouviram muito falar em Adonai. Muita gente nem diz, ó Deus, Alá. Não, diz Adonai. Por quê? Perfeitamente. Porque Adonai quer dizer exatamente Senhor. E Adonias? Adonias foi o 4º filho do rei Davi, com uma das suas mulheres chamada Hagit. Segundo livro de Reis. Betsabá, mãe de Salomão, sabendo que Adonias trabalhava ocultamente para se fazer aclamar rei, informou tudo a Davi, que logo mandou dizer o mesmo a Salomão. Adonias, ciente do castigo que o esperava, refugiou-se ao pé do altar, e ali ninguém podia tocar nele. Mandou dizer ao rei Salomão que dali não sairia até estar certo do seu perdão. Depois da morte de Davi, quis casar-se com Abisag, a sunamita, última mulher do seu pai. Salomão, entretanto, que sempre desconfiou de Adonias, valeu-se desta oportunidade para mandar liquidá-lo. E liquidou. Onde aparece essa história? Exatamente. Primeiro livro dos Reis.
Carrossel da LBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Esse Adonicam, chefe de uma família cujos filhos, em número de 600, voltaram de Babilônia para Jerusalém. Segundo o livro de Esdras. E Adoniram? Exato, chefe de 30.000 oficiais que o rei Salomão empregou para cortar os cedros do Líbano, necessários para edificar o templo e os seus palácios. E agora, Adonisedec. Também complicado, né? Rei de Jerusalém. Sabendo que os Gabaonitas se haviam colocado debaixo da proteção dos hebreus e estendiam de mais a mais as suas conquistas, juntou os reis seus vizinhos, com os quais foi sitiar a cidade de Gabaão. Temendo os Gabaonitas um exército tão poderoso, recorreram a Josué Ben-Nun, que veio dar batalha àquele rei e o derrotou. Foi nessa ocasião que Josué mandou parar o sol, para ter lugar e tempo de continuar a mortandade praticada contra essas nações. Claro que o sol não parou coisa nenhuma. Devia ser muito engraçado o sol parar por Josué. Muito engraçadinho isso, mas vocês já viram que tudo é simbólico. Os espíritos encarregados dos elementos naturais que determinam a claridade, determinam a escuridão, deram um jeito, sim, de manter a claridade, mas não para parar o sol. Seria absurdo. Aí nenhuma criança acreditaria na Bíblia. É preciso explicar e nós vamos explicar. Mas depois mandou tirar os reis da caverna para castigá-los de um modo especial. É que os soldados hebreus lhes passaram sobre o ventre e os ataram a umas forcas, onde estiveram expostos até a noite. Então os lançaram para dentro da mesma caverna, fechando-a, e os deixaram morrer lá dentro. Josué consentiu nesta execução para intimidar todos aqueles que se opusessem, por semelhante modo, às suas conquistas. É, compadre, parada dura. Olho por olho, dente por dente. Mas muita gente enche a boca e diz que o sol parou. Claro que o sol nunca iria parar, nem para Josué, nem para Moisés, nem para Abraão, nem para Elias. Nem Jesus faria parar o sol. Porque Jesus sabe que o que Deus estabelece ninguém pode alterar. De jeito nenhum. É como fazer cessar a lei da gravidade. Aqui só se fala de Bíblia na mão, mas dentro da ciência. Não, há espíritos que tomam conta da chuva. Espíritos tomam conta do mar, do calor, da plantação. Eles controlam tudo de acordo com as necessidades e o karma individual ou coletivo. Eis aí. Então a nossa Bíblia é uma Bíblia radiofônica, uma Bíblia moderna, sem teia de aranha, sem bolor. Uma Bíblia agradável. E ninguém gosta de velório. Não gosta não. Mas ficamos por aqui, porque isso é um assunto inesgotável e a gente poderia falar até o romper do dia.
Bloco Universalista, da LBV, apresenta novas lições bíblicas. A-D-U-R-A-T-O. Adurão. O que significa isso? Adurão. Exatamente. Um homem e uma cidade. Homem é um filho de Jeftan. Aparece no Pentateuco de Moisés, logo no Gênesis, capítulo 10. E é uma cidade de Judá, fortificada por Roboão. Está no segundo livro dos Paralipômenos. Adus. A-D-U-S. Adus. Quem foi esse camarada? Espanador na memória, minha gente? Eu sei que todos vocês sabem, mas é preciso espanar a memória. Cidade da tribo de Efraim, onde Simão Macabeu foi socorrer Jonatas, seu irmão, que Trífono aprisionou na Ptolemaida. Enom. O que significa Enom? Perfeitamente. Lugar ou arrabalde da Galileia Alta, ou Alta Galileia, na tribo de Manassés, situado à margem do Jordão, junto a Salém. Neste sítio é que João Batista batizou Jesus. Daí a importância dele. Está no Evangelho segundo São João, capítulo 3. Agabá. O que significa mesmo? Agabá. Exatamente, fortaleza junto a Jerusalém. Lembrem-se de que Galeste, sendo governador, deixou essa fortaleza em poder de Aristóbulo, filho de Janeu e de Alexandra, irmão de Hircano. É a fortaleza Agabá. Nome parecido com Agabó. O que é esse Agabó? A-G-A-B-O. Perfeitamente, um dos 72 discípulos do Cristo. Profetizou uma fome geral 2 anos antes de acontecer, e aconteceu. Há profecias e profecias. Há profetas e profetas. Nós ficamos com o que é de Deus. Os que querem ganhar dinheiro ficam com o que é do diabo. Cada um pode escolher, fazendo uso do seu livre-arbítrio inviolável. Mas este Agabo foi avisar os cristãos de Antioquia para socorrerem aqueles que estivessem em necessidade diante do flagelo. E como não podia deixar de acontecer, os legionários daquele tempo venderam seus bens e depositaram o produto nas mãos de São Paulo e de Barnabé, seu companheiro.